4 meses, o país vem acompanhando a história do menino Gui, de 9 anos, que ficou conhecido depois de acordar de um coma de 16 dias e reencontrar a mãe. O vídeo viralizou na internet e chamou a atenção pela condição genética do pequeno, que tem epidermólise bolhosa desde o nascimento. Eu recebo em nosso estúdio Tayane Gandra, mãe do Guilherme, ambos aqui de Itaguaí. Seja bem-vinda, Tayane. Fala um pouco pra gente sobre a epidermólise bolhosa, síndrome que o pequeno Gui enfrenta. Então, a epidermólise bolhosa, ela se caracteriza pela falta do colágeno 7, né? Ele não produz esse colágeno. Esse colágeno ele é responsável para que a derme e a epiderme fiquem unidas. Então, ele não tem esse colágeno, a pele dele é completamente frouxa, né? Solta. Então, ali que existe a incidência de lesões, né? Ao mínimo atrito, a pele dele se rompe, pode até sair na nossa mão, pode fazer bolhas. E com mínimos atritos, até com o contato de roupa, contato da nossa mão. E essas lesões têm que ser vigiadas, né? Para cicatrizar, não infeccionar. E as lesões dele são contínuas. Ele já nasceu com lesões abertas, ele já foi diagnosticado no parto já. Ele, devido ao atrito no útero, nasceu com algumas lesões pelo corpinho. E é uma doença bem cruel. Nossa, imagino como deve ser, né? Você ter essa condição do Gui, né? Até mesmo o contato físico com ele deve gerar essas lesões. É bem complicado. No começo, como é que foi essa adaptação com o Gui até a descoberta do diagnóstico da doença? Isso deve ter sido Foi bem traumático, foi bem complicado, né? Porque é uma doença rara, pouco conhecida. Eu mesma nunca tinha ouvido falar sobre a doença, descobri no nascimento do meu filho. É uma doença que ainda não tem cura. Para a medicina ainda não tem cura, mas eu tenho fé que meu filho vai ser curado. E os cuidados, principalmente no início da vida, são muito novos, né? Você está esperando um bebê, você tem o seu bebê. Os cuidados com o bebê já são muito intensos. Você imagina cuidar de um bebê que já tem os seus próprios cuidados, que já são bem trabalhosos, e ainda ter que lidar com lesões abertas, ainda ter que lidar com prevenção de lesões, né? Então isso foi bem traumático no início da vida, fora as 4, 5 horas de curativos dia. Todos os dias eram 4, 5 horas de curativo, porque tinha que higienizar, trocar todos os curativos, e isso demorava muito, porque ele chorava, porque ele sentia dor. E a esperança era de que quando ele fosse crescendo, as lesões fossem diminuindo, mas infelizmente não. O nosso corpo é todo revestido de pele, inclusive interno, né? Então ele sofre muito com o esôfago, que é revestido de mucosa, né? De pele. Então o atrito do alimento já faz com que o esôfago fira. Então ele já fez 4 dilatações nesses 9 anos de vida e ele tem muita dificuldade de se alimentar. Ele tem uma sonda gástrica, onde ele recebe auxílio para a nutrição. Sim. E ele ama comer. Ele não deixou de comer pela boca, mas ele come tudo pastoso. A única coisa mais durinha que ele come é um biscoito de maisena, que é mais molinho, né, que se derrete na boca. Então ele consegue comer bem. Mas essa doença é bem cruel. Bem cruel. Tayane, essas lesões, elas são internas também? São internas também. O maior órgão do nosso corpo é a pele. Então, assim, todos os órgãos são revestidos de pele. Nossa. Então, quando ele ficou em coma, por que ele é o nosso milagre? No coma, o maior medo dos médicos era a intubação. E ele foi intubado, ele ficou 14 dias intubado, 16 em coma, porém 14 desses dias intubado. Então, a gente sabe que o nosso corpo é revestido de pele. O esôfago, a traqueia, que é por onde passa o tubo. Então, essa traqueia, ela deveria não estar mais íntegra, devido ao atrito do tubo na traqueia, que chega até o pulmão, o ar. Ele estava respirando através de ventilação mecânica. Então, os médicos tinham certeza que ele ia sair dali direto para uma traqueostomia. Ele ia ter que sair com a gargantinha aberta. Então, assim, o milagre da vida dele foi não ter saído com essa traqueostomia. Mas Deus me deu a certeza de que ele não ia sair de lá com a tráqueo. E os médicos me preparavam desde o primeiro dia de intubação para a tráqueo. Nossa, sem dúvida, assim, é um milagre. Foi um milagre. É um milagre.
porque... Todos reconhecem. Nossa, não tem... Você não... esse processo de intubação, né, é um processo... Muito agressivo, muito invasivo. Muito invasivo, né? Você tem que colocar um tubo para dentro, né? Mesmo que você tenha algum tipo de lubrificação. Em pacientes sem epidermólise bulhosa já é indicado a traqueostomia. E nele não fez. Nossa, então... Não fez. Eu vi todo o vídeo da extubação dele. A broncoescopista, doutora... Nossa, eu até me emociono em falar, porque quando ela me mostrou que estava totalmente íntegra a traqueia dele, eu vi ali que era Deus. Deus colocou a mão ali e fez com que a traqueia dele fosse tocada. Fosse preservada. É importante isso, né? O Gui ter passado por todos esses procedimentos, né? E tá aqui hoje, Sim. Né? Tá bem, sem ter... feito a traqueostomia, né? Como é que é o nome? A traqueostomia. Isso, aqui ter furado a traqueia. Eu em uma pesquisa, eu vi que no Brasil, né, essa doença, acho que nós temos, acredito, aproximadamente 800 e pouquinho. Poucas pessoas. Sendo aqui no Rio de Janeiro, 58 pacientes Aqui somente. no Rio de Janeiro tem 58 pacientes com esse diagnóstico, né? Uhum. Mas você tem contato com outras famílias? Muitas famílias. Eu tenho É. contato com muitas famílias. Alguns desses pacientes viraram família mesmo, minha e do Gui. Inclusive o Alexandre com a Cris, que são pais do Lipe. Ele tem 11 anos, também vascaíno. No primeiro dia, o Alexandre foi até o hospital me apresentar a epidermólise bulhosa. Nossa. Eu até então não conhecia, não sabia o mínimo cuidado que Isso teríamos quando o Gui nasceu? No dia que o Gui nasceu. Caramba. Eles foram contactados e ele foi até o hospital me ensinar a ser mãe de EB. Nossa. Né? EB é como eles são chamados, né? A sigla da epidermólise bulhosa. Então, ele chegou lá com toda a paciência do mundo, ele me explicou o que podia, o que não podia. Não posso pegar meu filho pela axila, senão eu tiro toda a pele dele. Não posso dar determinado tipo de alimento. Curativos, presenteou o Gui com os primeiros curativos da vida dele, que são curativos caríssimos. Sim. Até por isso a gente lutou agora na Alerj para a lei, né, que foi, graças a Deus, foi aprovada a Lei Gui, onde os pacientes vão ter direito a esses curativos, suplementos, que são muito caros. Uma folha de um curativo que eu uso no Gui custa R$400. Eu uso em torno de 6 folhas para fazer cada curativo do Gui. Nossa Senhora. Então, é bem caro. E fora a dor, né? Sim. A dor é de cortar qualquer coração que seja humano. Nossa, eu vi você me falando disso, né? Minha filha fez a cirurgia, né? Ela tirou carne, né? Do nariz e tirou as amígdalas, né? Eu lembro minha filha tinha 9, 10 anos. Nossa, eu lembro a minha filha na cama e ela chorando, assim que ela tinha saído da cirurgia, e aquela dor toda, e aí eu fico me imaginando, né? A gente se coloca no lugar, se colocando no lugar, né? Aí eu fico vendo assim, nossa senhora, o sofrimento, né? Você, enquanto mãe, passa, né? E o Gui, né? Por conta de ter... A dor, né? A dor, né? Ele está sofrendo diretamente. Sim. E a gente aqui do lado de fora... Ele tem lesões abertas o tempo todo. Assim, a gente vê o Gui de roupinha, a gente não imagina o que tem debaixo... A gente não, assim, quem não conhece, não imagina o que tem debaixo da roupinha dele. O tórax dele é bem comprometido. O dorso dele, não tanto quanto o tórax, mas o dorso dele também é bem comprometido. Então, assim, onde ele coça, onde ele passa a mãozinha com mais força, a pele sai. Parece até brincadeira, né? Inclusive, após o coma, 1 mês depois que nós tivemos alta do hospital, nós retornamos ao hospital, porque ele já havia indicação de uma dilatação do esôfago, porque ele estava com 90% do esôfago obstruído. Então, ele tinha uma indicação já bem emergencial para fazer uma dilatação esofágica. Nós voltamos ao hospital. E são médicos que conhecem a patologia dele, que estão acostumados a lidar com ele. E dessa vez foi bem traumática, porque eu não sei o que houve, mas assim, eu sei que eles têm todo o cuidado no mundo e a doença dele é muito cruel. E ele voltou sem várias partes do rosto. Nossa. Porque no procedimento, né, teve que colocar máscara e tal. Eu sempre vou junto. Só que eles estavam já acostumados a lidar com isso.
E eu fiz o revestimento, que eu faço curativo, coloco tudo aqui para poder encaixar a máscara sem que haja atrito com a pele. Só que dessa vez ele voltou muito ferido, muito ferido. Fora a dor da cirurgia, que é bem invasiva, que é via endoscópica, teve a dor também das lesões que ficaram. Então, é uma doença muito cruel. Nossa, assim, a gente não tem nem como mensurar, né? Nem como te dizer, porque... Ele tinha todos os motivos do mundo para ser uma criança infeliz. Você viu aí como é que ele é. Exatamente. O Gui, como a gente estava falando aqui, o Gui é uma pessoa especialíssima, emana uma energia que você não consegue entender. A gente vê Deus nele, todo né? o relato que você tá passando aqui pra gente, do Gui, todas essas lesões, a dor, né? O Gui era para ser uma criança ali, cabisbaixa, sofrendo. Deprimida, né? Deprimida, mas não. Se você vê o Gui, ele tá sorrindo. É luz, sabe? É uma criança que onde chega, cativa todo mundo, as pessoas ficam em volta dele, né? Aquela coisa toda é bem impressionante, sabe? A energia e a força, né? Que ele tem. Ele transmite muita força. Muita força, né? Isso, sim, dá energia, inclusive, para vocês. Sim, com certeza. Né? Enquanto pais... Com certeza. Eu acabo de fazer um curativo bem exaustivo nele, às vezes com muito choro, né? Porque às vezes ele chora. Não de gritar, mas assim, que a gente vê que está sentindo dor. Sim. E eu fico péssima. Sim. Então, eu acabo aquele curativo ali, eu fico muito mal. Só que é incrível. Eu acabo de fazer o curativo nele. É como se eu não tivesse feito curativo nele. Ele já começa a falar, mãe, não sei o que, mãe, vamos fazer... Aí que ele me vê, mãe, vambora. Tipo assim, ele me impulsiona a continuar. Ele me impulsiona a não desistir. Então, assim, mais do que iluminado que ele tem um propósito que é inexplicável. O propósito dele é inexplicável. Poder proporcionar a todas as borboletas, né, que eles são chamados de borboletas devido à fragilidade, né? A asa da borboleta é frágil, né? E assim como a pele deles. Ter podido ajudar tantas borboletas aqui no Rio de Janeiro, e eu vou lutar para que essa lei seja federal. É o que eu queria perguntar para você. Como vocês chegaram até esse processo da lei? A gente teve agora a aprovação, né? Uhum. A lei já foi sancionada pelo governador? Ainda não. Ela está já no trâmite a ser sancionada pelo governador. Nós estivemos ontem até com o governador, fomos muito bem recebidos, fomos até o lançamento do teste do pezinho amplificado. Sim, agora vão ser várias doenças detectáveis, inclusive doenças raras. No teste do pezinho, e pelo Gui se tratar de uma doença rara, né, ele foi convidado também a estar nessa inauguração. Legal. E nós desde o início, assim, nós tivemos muito contato com o Rodrigo Dinamite, filho do Roberto Dinamite. E ele foi contactado pelo Thompson, né, que era o chefe de gabinete do deputado Bacelar, para que a gente pudesse ir até ele, porque ele queria oferecer ajuda para a gente. E nós tivemos uma reunião com o Thompson, né, onde ele ofereceu ajuda e tal, perguntou o que nós precisávamos, como poderia nos ajudar. E eu pedi que fossem ajudadas todas as borboletas, porque eu sei quão sofrido é para conseguir um curativo, quão sofrido é para conseguir um suplemento, que é muito caro. E muitas morrem, muitas têm uma expectativa de vida muito baixa devido à falta desses insumos, desses curativos, desses suplementos. A desnutrição é muito alta, é muito incidente dentro da epidermólise bolhosa, porque eles gastam muita proteína cicatrizando. Então não sobra para crescer, não sobra para engordar. Eles têm um déficit calórico proteico muito grande. Nossa. E o Gui tem tamanho e peso de uma criança de 5 anos. O Gui tem 9. Então, assim, não é por falta de oferta de alimento. Sim. É porque o corpo dele demanda muita... É a condição, né? Sim, ele precisa de muito. E o muito que é ofertado a ele não é ainda o suficiente para suprir todas as necessidades. Então, eu expliquei tudo isso a ele, nós ficamos horas lá conversando. E ele deu a ideia da gente entrar com essa lei, esse projeto de lei, onde eu fiz pelo Legisla Aqui, que é uma plataforma da Alerj. Aí eu dei a minha proposta de lei lá, fiz a minha proposta de lei, onde eu pedi curativos e tal, inclusive pensão.
para ajuda financeira, ajuda financeira para os pacientes ou responsáveis. Sim. E essa lei, graças a Deus, agora foi aprovada e assim que sancionada vai ajudar muito a população de epidermólise bulhosa. Ah, com certeza, porque isso sim, você me contou que logo que você estava na maternidade, né, o Gui pequenininho, viu um pai, sim, né, para poder te ajudar, para poder te dar esse apoio. Né? Porque eu acredito que esse pai também tem sentido na pele. Sim, né? Com certeza. Não sei se ele obteve a ajuda de alguém, mas ele deve ter sentido assim, poxa, nossa, é uma doença tão... E não fui só eu, ele ajuda todas as crianças, eles, né, porque eles são uma associação do Rio de Janeiro. Existe uma associação. Existe uma associação de epidermólise bulhosa do Rio de Janeiro, a ABERJ, onde eles têm conhecimento de todo paciente, né, que nasce. Tem o diagnóstico, aí eles são informados. Inclusive eu já fui até o Hospital Pedro Ernesto, onde nasceu uma borboletinha, e eu fui até o hospital. Eu não faço parte, assim, de frente com a associação. Sim. Porém, eu sou amiga, muito amiga dos presidentes, da diretora, da Mônica, que é a mãe da Manu, que tem 28 anos e tem epidermólise bulhosa. E nós somos muito amigos, eu, a Manu, a Cris, o Alexandre. Então, a gente acaba se conversando muito. Eu fui até o Pedro Ernesto, onde estava essa paciente, e chegando lá eu vi o quão despreparado os profissionais são. Sim. Porque não conhecem, não têm convívio com essa doença por se tratar de uma doença rara. Às vezes, não, na maioria das vezes, nunca ouviram falar e nem nunca tiveram próximos a um paciente de epidermólise bulhosa. Então, eu cheguei lá, eu corrigi, não que eu saiba muito, sim, mas eu tenho uma experiência diária com o paciente. Então, ali eu corrigi a maneira que eles estavam fazendo o curativo, levei curativo para eles, assim como o Alexandre fez comigo, eu fiz com ela, sabe? E orientei o que fazer, onde procurar, qual caminho seguir, né? Porque gaze, esparadrapo jamais pode ser colocado no paciente. Gera muito atrito. Sai a pele. Sai a pele. Nossa. E quando eu cheguei lá, ela estava cheia de esparadrapo. Nossa. Então, assim, foram litros e litros de óleo para poder tirar aquilo ali sem causar uma lesão no bebê. Mas, graças a Deus, ela está bem, se não me engano, está com 3 ou 4 aninhos. Graças a Deus, correu tudo bem. Que importante isso, né? Essa rede de apoio muito entre importante. Os pais, né? De uma doença rara, como você falou, e essa dificuldade até para os enfermeiros, né? Para os profissionais de saúde, lidarem com essa doença. Sim. Né? De uma criança que acabou de nascer. Tanto é que eu só vou para um hospital quando o Guilherme tem qualquer coisa. Ele já ficou internado 25 vezes. Então, assim, só existe um hospital para onde eu vou com ele, que eu sei que toda a equipe conhece a patologia, toda a equipe me dá ouvidos. Eu já entrei em centro cirúrgico com o Guilherme, já ajudei em procedimentos com o Guilherme. Na hora de pegar veia, sou eu que estou ali, sou eu que... Não é que eu ensine, mas a minha experiência com o Guilherme, com a fragilidade dele, porque às vezes a gente fala assim, as pessoas podem pensar assim, que exagero, como que um simples atrito, um simples... Não, sai a pele, faz a lesão. Então as pessoas têm que acreditar em mim, porque só acreditam depois que acontece. E quando acontece, quem cicatriza, quem cuida da lesão sou eu. Então eu sei quanto dói, não só em mim, nele. Sim. Entendeu? Sim. Então é muito legal essa interação do hospital comigo, porque eles me dão ouvidos, eles sabem que eu tô ali, eu sei o dia a dia dele, eu sei da fragilidade dele e sei até onde ele pode ir. Sim, exatamente. Então só você que entende, que sabe, que pode dar esses cuidados, né? E essa orientação. E aí é muito importante essa orientação que você dá, você está próximo do Guilherme, né? E aí, voltando ao projeto de lei, desse suporte, né? Que essa lei dá a vocês pais, dá ao Gui, ao tratamento, ao conhecimento hoje, né? O Gui, através do Gui, hoje essa doença, né? As pessoas têm conhecimento, né? Do que né? De como tratar, Sim. Porque... eu não sei como é que foi o diagnóstico, né? Eu acredito que o diagnóstico tenha sido dentro da barriga ainda, né? Não, foi quando nasceu. Quando nasceu. Quando nasceu. Ele nasceu já com lesões
na pele, né? E existe o exame, só que a gente não tinha a mínima desconfiança de que ele pudesse ter qualquer tipo de doença. A gente nem conhecia a doença, Sim. não tinha nenhum caso na família, mas pode ter vindo até na 5ª geração ou minha ou do pai dele. É porque é uma doença genética, Genética. Né? Que transfere de... Sim, é um gene que pode ter vindo lá da 5ª geração minha ou do pai dele. Como a gente vai fazer essa pesquisa? Nossa, não tem como. Não tem. Então, a gente não tinha a mínima suspeita dessa possibilidade de ter epidermólise bolhosa. E existe sim um exame específico, mas quando existe a suspeita, né? Porque, por exemplo, se eu engravidasse novamente e com certeza eu ia querer fazer esse exame para ver se meu filho teria ou não epidermólise bolhosa. Sim. Assim como outros pais que engravidam novamente, tem essa possibilidade de fazer o exame, mas não é um exame que está no pré-natal. Não é um exame que é diagnosticado assim, ainda dentro da barriga por um exame de ultrassom, por um exame de sangue específico. Para o exame de sangue normal, tem que ser um exame de sangue específico acho que do cordão, se não me engano, do cordão umbilical. Nossa. Então é bem assim, incomum que se faça esse tipo de exame. Como a gente está tendo esse exame do pezinho, que agora a gente está ampliando né, o rol de pesquisa, né, inclusive de doenças raras. De doenças raras, né? Isso é importante né, para você já ter conhecimento do tratamento que você possa dar a uma criança, porque mesmo dentro né, ali da placenta, né, da bolsa, ela pode ter algum tipo de lesão, né? Sim. E essa criança... Assim como o Gui. Assim como o Gui, né? O Gui teve lesões devido ao atrito dentro do útero. O parto do Gui foi normal Não, ou cesárea? Foi cesárea. Graças a Deus. Verdade. Porque o parto normal poderia ter ocasionado mais lesões nele. Sim. E olha que ele nasceu bem lesionado. Nossa. A canelinha dele nasceu quase no osso. Caramba. Chegou a lesionar a própria carninha dele. Dava para ver as veias dele, assim, sobrepostas. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta, vamos pro intervalo.